Atenção! O programa a seguir é uma produção independente e o conteúdo nele veiculado é de total responsabilidade de seus idealizadores. Meus irmãos de fé, meus irmãos internautas, paz profunda na mente e no coração, sejam muito bem-vindos ao nosso pequeno espaço, Encontro Consagrado, aqui na TNI Brasil, a Web TV de Verdade. Peço desculpas a vocês, por estamos entrando com um pouquinho de atraso, tivemos alguns probleminhas técnicos, mas nada que impedisse esse nosso encontro sagrado na noite de hoje. Sempre no começo do programa, quero aqui aproveitar e fazer os meus agradecimentos aos nossos irmãos internautas, que têm as suas espiritualidades afins, aos nossos irmãos também que são ateístas, que para mim também são irmãos que creem. Ateísta para mim também é como aquele que tem uma religião. Ele indo de encontro ou não, acreditando ou não nos princípios divinos, ele também tem a sua própria crença, mesmo que seja a crença nele próprio, ele está acreditando em algo. A todos os nossos irmãos, afins ou não, aos conceitos aqui esposados, o nosso mais profundo agradecimento por estar permitindo com que nós, a equipe do Encontro Consagrado, façamos parte da sua vida, que a gente possa entrar aí na sua casa e que a gente possa comungar alguns minutos essa troca de energia positiva que o Sagrado nos permite a todos os instantes. Como nós sempre temos agenda cultural, no nosso programa nós temos a agenda espiritual. Quero convidar a todos os nossos irmãos internautas a participar conosco neste sábado agora, dia 21, a partir das 20 horas, ou seja, às 8 horas da noite, em nosso templo nós vamos ter mais uma atividade pública. O portão do templo será aberto às 19 horas, onde nós estaremos recebendo a todos os nossos irmãos internautas, a todos os nossos irmãos que não são internautas, a todos os nossos irmãos afins aos conceitos e aos irmãos não afins aos conceitos. Nós estaremos nas nossas atividades públicas a partir das 20 horas na rua Rio Piracicaba, numeral 144, conjunto IAPI, Jardim Piratininga, aqui mesmo na cidade de Osasco, sábado agora, dia 21. Também quero convidar os irmãos para um dia de amanhã, quinta-feira, às 20 horas e 30 minutos, gira pública na cabana do Pai Benguela, sacerdote o Pai Diamantino, na rua Almirante Lobo, numeral 981, Ipiranga, São Paulo. Na sexta-feira, nós temos também gira pública em louvação ao Senhor Ogum, lá na casa do meu querido irmão, Pai Jean, Templo de Fundamentos Umbandísticos do Caboclo Ogum Beramar, na rua Hamilton Prado, numeral 306, Vila Formosa, São Paulo. No sábado também, nós vamos ter, a partir das 18 horas, lá em Santos, também no templo de Umbanda do Caboclo Rancatoco, da minha irmã de fé, a Graça, a Mãe Graça, minha saudação profunda e sincera, Graça. Na rua Dona Amélia Leuchtenberg, numeral 52, Ponta da Praia, em Santos. E aqui, nós vamos ter em São Paulo, no Jardim Primavera, nós vamos ter pelo comando da Mãe Cláudia Rocha, também uma gira pública em louvação ao Senhor Ogum, o Templo de Umbanda Esperança, na rua Avenida Matias Beck, numeral 286, no Jardim Primavera, São Paulo. Essas são as atividades que nós vamos ter de hoje aqui no programa, quinta, sexta, sábado, para a gente poder estar comungando o sagrado, e a gente estende aos nossos irmãos internautas o convite para vir conhecer os trabalhos esposados dentro das óticas que nós aqui oferecemos, especificamente dentro da diversidade da espiritualidade na ótica umbandística. Nós vamos para um rápido intervalo e nós já voltamos aqui no nosso encontro com o sagrado. Namastê.
Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Voltamos, meus irmãos, hoje para falar sobre o sagrado na filosofia. Relembrando as nossas passagens anteriores, nós vivenciamos no programa passado, e quero aproveitar e agradecer a participação de todos os nossos irmãos internautas que comungaram conosco do programa passado, falando sobre o sagrado na ciência. Nós partimos do ponto do Big Bang, ou seja, a explosão cósmica. Dentro de uma ótica ocidental, nós partimos desse ponto científico do início de tudo pelo Big Bang. Hoje nós vamos tentar mostrar, sensibilizar o sagrado na filosofia. Eu confesso a vocês que a filosofia, sendo a mãe de todas as ciências, não foi fácil para nós do grupo Encontro com o Sagrado. Nós conseguimos buscar a máxima de sensibilizar vocês com a questão da filosofia dentro da espiritualidade. Sempre colocando que nós, dentro de uma ótica umbandística, nós acreditamos que a gnose humana é calcada nos 4 pilares do conhecimento humano: a ciência, a filosofia, a arte e a religião. Então, seguindo esta sequência, nós vivenciamos a ciência e hoje nós vamos tentar trabalhar um pouquinho com vocês a filosofia profunda, a filosofia que externa a verdade de cada um de nós. A filosofia do grego significa literalmente amor à sabedoria. É o estudo de problemas fundamentais relacionados à existência, ao conhecimento, à verdade, aos valores morais e estéticos, à mente e à linguagem. Ao abordar esses problemas, a filosofia se distingue da mitologia e da religião por sua ênfase em argumentos racionais. Por outro lado, diferencia-se das pesquisas científicas, por geralmente não recorrer a procedimentos obrigatórios em suas investigações. Entre seus métodos estão a argumentação lógica, a análise conceptual, as experiências de pensamento e outros métodos a priori. Por razões de conveniência, os problemas filosóficos são agrupados em sub-áreas temáticas. Entre elas, as mais tradicionais são a metafísica, a epistemologia, a lógica, a ética, a estética e a filosofia política. Acreditamos que as pessoas ao redor são em tudo semelhantes a nós. Veem as mesmas coisas, têm os mesmos sentimentos e sensações e as mesmas necessidades. Buscamos interagir com outras pessoas.
e encontrar alguém com quem compartilhar a vida e talvez constituir família, pois tudo nos leva a crer que essa é uma das condições para a nossa felicidade. Continuando aqui o texto, mas antes fazendo um parênteses, interaja conosco. Algumas perguntas que nós elaboramos aqui junto ao texto, é interessante nós partirmos do ponto que a filosofia é algo muito subjetivo, que todos os filósofos partem para filosofar a partir da meditação, do silêncio, da integração, o ser com a própria alma, buscar algumas verdades, ou buscar as verdades, ou a verdade dentro do nosso próprio interior. Quando temos determinados estados de espírito, é quando formulamos perguntas como: o que é a realidade em si mesma? O que há por trás daquilo que vejo, ouço e toco? O que é o espaço? O que é o tempo? Se o que aconteceu há 1/100º de segundo atrás já é passado, será que o presente não é uma ficção? Interessante. Será que tudo o que acontece é sempre antecedido por causas? O que é a felicidade? E como alcançá-la? O que é o certo e o errado? O que é a liberdade? Quais seriam as minhas respostas diante destas perguntas? Repito, filosofar é muito subjetivo, é muito pessoal. A primeira pergunta: o que há por trás daquilo que vejo, ouço e toco? O inesperado. Você pode ter a sua resposta, a sua sensibilidade diante dessa pergunta. O que é o espaço? É o tudo, é o nada, é o cheio, é o vazio, é o caos, é a matéria. E o que é o tempo? O tempo é o mestre, é o juiz, é a ação. Mesmo eu estando inerte, mesmo eu estando em inação, o tempo está em movimento. Se o que aconteceu há 1/100º de segundo atrás já é passado, será que o presente não é uma ficção? Então o passado já acabou de acontecer, a minha fala já é passado. O presente é ficção? Quem sabe? Será que tudo o que acontece é sempre antecedido por causas? Eu, especificamente eu, na minha ótica, sim. Acredito que tudo parte de um princípio, então todo efeito provém de uma causa. O que é a felicidade? É a plenitude, é estado de espírito. Como eu digo lá no templo, a felicidade é um caminho para ser percorrido. E como alcançá-la? Não tem como alcançá-la, ela está conosco. Nós estamos com a felicidade, ela não é um objeto, ela não é uma conta bancária, ela não é o melhor carro, ela não são os valores materiais, elas são atributos da própria alma. O que é o certo, o que é errado? É relativo. O que é certo para mim pode ser errôneo para você ou vice-versa. O que é a liberdade? É aquilo que eu sinto, mas também é aquilo que eu faço com responsabilidade. Não podemos confundir liberdade com libertinagem. A filosofia, de uma forma geral, faz com que o ser humano questione tudo o que não existe como uma resposta pré-concebida. Independentemente das respostas, pode-se questionar sobre sua própria existência. De onde vim? Quem sou? Para onde vou? Seu significado no sistema social, político ou capitalista? Se é realmente uma forma de vida criada à imagem e semelhança divina, ou se é uma forma de vida que evolui de uma explosão primeva até se tornar um ser pensante, mas ao morrer tudo se acaba. A filosofia no sagrado vai para a vertente do questionamento do homem enquanto ser astral em uma condição humana. Platão abriu espaço à discussão que intervém não de questionamentos à consciência religiosa, mas nas curiosidades sobre quanto à veracidade das divindades astrais. Esses questionamentos é descrito por Detienne de maneira diretamente ligada às comparações entre os homens e as divindades, de uma forma resumida, de um Deus que oscila diante das ações humanas ou de seus adeptos. Um Deus que demonstra seu íntimo estranheza, de Deus estrangeiro,
ausente, mascarado, usurpador, vingativo, punitivo, opressor. Eu convido você a refletir em relação a este pequeno parágrafo. Se Deus é misericórdia, se Deus é amor, se Deus é compaixão, partimos do princípio que Deus não tem religião. E Ele não é religião, Ele não é filosofia, Ele não é a arte e Ele não é a ciência. Ele é o todo, Ele é a unidade. Se eu acredito num Deus de compaixão e de amor, como acreditar num Deus que faz distinção de sexo, de credo, de fé, de etnias, de classes sociais? De Deus com sentimentos semelhantes a nós, almas encarnadas, de nós seres encarnados? Nós, dentro da espiritualidade da Umbanda, nós acreditamos num Deus uno, num único Deus. Ao contrário que muitos podem se pensar, nós, dentro da filosofia umbandista, nós não somos politeístas, nós somos monoteístas. Nós acreditamos numa única divindade, Deus. E nós sabemos que Ele leva vários nomes dentro de várias culturas de fé que se expressa nesse planeta Terra. Nós, dentro da filosofia umbandística, nós acreditamos que tudo partiu de um reino chamado reino virginal, o reino do nada, o reino das causas, aonde a matéria não se expressa. Não existe a matéria, mas sim o espírito puro, sem necessidade de expressões de corpo mental, astral, etéreo, físico ou físico. Mas diante do abalo, da descoberta do eu, quebrou-se a corrente do nós, e esse abalo houve a necessidade da descoberta do ego, do eu. E mesmo assim, Deus, na sua infinita misericórdia, se fez o seu poder volitivo, formando o universo astral e assim permitindo, dentro da explosão do Big Bang, hoje, na nossa atual consciência dos seres inteligíveis, se assim eu posso colocar, posso me expressar, o Big Bang que explode, que implode, que externa, que interna dentro de mim e dentro de você. Falar de filosofia é complexo, existe uma complexidade muito grande. Então o que nós estamos tentando nessa noite é dividir um pouquinho com você dentro do que nós vivenciamos dentro dos templos espiritualistas umbandísticos, aquilo que nós concebemos como filosofia. Mas mesmo assim, o que eu estou colocando para ti neste momento, para vocês nesse momento, é o que eu concebo como filosofia, é o que eu vejo como filosofia. Será que tudo que nós sentimos e vivenciamos, tudo é uma verdade? Ou não é uma verdade? Será que tudo que nós vivenciamos, essa é a realidade? Ou não é a realidade? Observa a complexidade diante de sentir e vivenciar o sagrado dentro de nós, dentro da espiritualidade. Eu acredito que hoje em dia nós não vivenciamos a ciência, a arte, a filosofia e nem a religião. Nós não conseguimos hoje em dia vivenciar a religião. Se nós vivenciamos hoje em dia fragmentos do todo, nós estamos vivendo hoje fragmentos dessa verdade. Então, a filosofia que hoje vivencia dentro de todos nós, seres pensantes, encarnadas ou desencarnadas, neste planeta Terra de nosso Deus, ainda é complexo nós chegarmos no ponto de que tudo isso realmente é ou não é a verdade operante. É colocar para pensar mesmo, né? Continuando. Essas perguntas só poderão ser justificáveis no pensamento filosófico aberto à flexibilidade, como no pensamento de Platão, que é contrário à unidade do corpo e alma. No pensamento platônico, a alma está temporariamente inserida no corpo. E é nele onde são guardados todos os desejos mundanos. A alma está acima das enfermidades essencialmente humanas e terrenas. Uma pergunta aqui para todos nós.
É neste misticismo pitagórico que se cristaliza a essência da evolução e pureza da alma, que, apoiada na consciência da prática de suas virtudes, desprenderiam eternamente do corpo exposto ao ciclo migratório da alma dentro de um contexto associado às provações e tentações supostamente carnais e, portanto, impura. A alma deveria dirigir-se na contemplação de espaços elevados da essência espiritual para atingir um estágio de celeste imortalidade. Este processo obrigatório do desprendimento da matéria está atrelado a uma religiosidade mítica, na qual Aristóteles teoriza como sendo o elemento a seguir a total generalização das experiências adquiridas com conhecimento sugestionando a razão. O que especula que todos os acontecimentos são consequências de uma interiorização positiva ou negativa do ser. Um avanço em concepções alheias às experiências científicas, mas totalmente voltada para as expressões abstraídas de uma subjetividade comportamental de ideologias humanas. Eu estou falando de ideologias humanas. A verdade, ela ainda é complexa. Eu acredito numa filosofia que o plano espiritual nos revela, a filosofia da pureza, a filosofia da simplicidade e a filosofia da humildade. Acredito que todos nós, independente de filos religiosos, estamos infectados pela vaidade, pelo egoísmo e pelo orgulho. Vamos dizer, profanamente, que são as três cabeças da besta e que elas têm vários filhotes: a soberbia, a arrogância, a raiva, o ódio, a vingança. Tudo isso são sentimentos que nós descobrimos com esta queda do reino do nada para o universo astral. Nós rompemos com uma tradição primeva e nós nos infectamos com essas primeiras enfermidades. Mas há cura para isto. E acredito que entre todos os filhos religiosos há o antídoto da pureza, o antídoto da simplicidade, da fortaleza moral e o antídoto da humildade. Dentro dos templos religiosos de Umbanda, nós manifestamos essa pureza pelos herês de Umbanda, pelas crianças de Umbanda. Nós manifestamos a simplicidade e a fortaleza moral, a jovialidade pelos caboclos e caboclas, trazendo a nós a maturidade. Nós vivenciamos a senilidade ou a velhice, a experiência da vida, a humildade. Nós vivenciamos isso pelos magos, pais velhos e mães velhas. Então eu estou externando um pouquinho para vocês que os conceitos da espiritualidade é vivenciado no dia a dia dentro dos templos espiritualistas. E nós convidamos vocês a vivenciar essa espiritualidade. Eu convido vocês a essa reflexão. Eu peço desculpas a vocês, meus irmãos internautas, se pode até mesmo estar gerando um pouquinho de desgaste o assunto dessa noite, mas novamente eu ratifico a vocês. Vivenciar a filosofia, falar da filosofia e trazer um pouquinho do sagrado da filosofia dentro da espiritualidade é complexo. Há uma certa complexidade dentro da espiritualidade em falar da filosofia. Eu quero aproveitar, filosofando, dentro dos intervalos que nós temos aqui do programa, nós temos aqui um intervalo que se mostra o exemplo, a referência do adulto para a criança. Eu gostaria tanto, eu desejo tanto, gostaria o futuro do pretérito, né? Eu desejo no meu presente, que para mim neste momento não é ficção, que você reflita que o teu exemplo, a tua ação, a tua atitude, o seu pensar, o seu sentir, vai refletir nesta criança que está aí com você. Vai refletir no seu semelhante ao outro. Então vamos policiar mais as nossas ações. Vamos prestar atenção mais nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos.
Como um amigo espiritual nos disse na noite passada, de ontem, nós não somos muito bem educados mentalmente, nós não somos muito bem educados emocionalmente, nós não somos muito bem educados nas ações. Então vamos nos reeducar no pensar, no sentir e no agir. Finalizando o nosso programa dessa noite, eu quero deixar aqui a frase do nosso querido Carl Gustav Jung. Erros são, no final das contas, fundamentos da verdade. Se um homem não sabe o que uma coisa é, já é um avanço do conhecimento saber o que ela não é. Interessante. Finaliza aqui o nosso programa, deixando para vocês este pequeno vídeo que nós preparamos para vocês, deixando a diversidade, a complexidade da espiritualidade de Deus. Aguardo vocês na nossa próxima quarta-feira, a partir das 20h30, onde nós vamos falar do sagrado na arte, o sagrado na arte. Obrigado por você estar conosco e até quarta-feira que vem na luz do sagrado. Namastê. Oxalá, o Dimani Tuxuede, a Gaia Gotbau, Alá, Panolorum Tamnara, Goloro Ualere, Zambin Zeus Ruata, Jesus, Já, Xalencie. Matera Subatala, Mandara Buleve. Krishna é fozu, Yamba o Shumastulai, Kala o Kutniambe, Akua, Jesus, Yelenda Ye. Entendió, Hashendia Diosimana. Camisoko, Lugna Deus e Alá. Nukulukumba Oxalá, Odimani Pichuene, Agaiam Botbao, Alá. Panolorum Tamnara, Coloro Ualere, Zambin Zeus Ruata, Jesus, Jalancie, Amatera Subatala, Mandara Uleve, Krishna Refusu, Amar. Yamba o Shumastulai, Kala o Kutniambe, Akua, Jesus. Tentei Dio, Ascendi Dio Simana, Camisoko, Lugna Deus e Alá. Maomé Jurema, Shiva Xangô, Utsimi Yamala, Iao, Dunet Silvanara, Gaia Munipon, Atom Amon Yeluja, Ereiao. Jesus, Rangala Jepi,
Iansan Adonai, Brahmagedepo, Zinkendo Atila, Iao, Dolodo Imaná, Oxóssi Shidô, Buda que Jeová, Ereiao, yeah. Maomé, Jurema, Shiva, Jango, Butsi, Miyama.